Bom dia, que alegria estarmos juntos, com muita saudade, saudade de estarmos no templo, saudade de estarmos abraçando, reunindo e esperando que esse tempo seja abreviado, pedindo a Deus por isso. Espero que você possa adorar a Deus ainda no modo online, como estamos fazendo, você aí da sua casa, eu aqui da minha, e a gente possa adorar o Senhor juntos. A Luma vai cantar uma canção agora e eu convido você a adorar o Senhor conosco nesta manhã e celebre a Deus conosco. Estamos iniciando nossa celebração. Deus te abençoe e vamos louvar o Senhor juntos. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Aí. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Bom dia, vamos cantar essa canção que eu acho que tem muito a ver para o tempo que nós estamos vivendo. Vamos viver a paz que excede todo entendimento. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o teu amor, não me guio por vista. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o teu amor, não me guio por vista. Alegre estou, este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o teu amor, não me guio por vista. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o teu amor, não me guio por vista. Alegre estou, e ainda que os campos não floresçam e a vide não der o teu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, toda a terra trema, hei de confiar. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho teu amor, teu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho teu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Deus nos abençoe, Deus te abençoe nesta manhã. Olá, amigos e irmãos da Igreja Batista Orla Rio, tudo bem? Estou aqui para compartilhar um texto com vocês. A palavra de Deus está em 2 Coríntios 8, de 1 a 15. O texto diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram
insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá as necessidades deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra as necessidades de vocês. Então, haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Esse texto, algumas coisas me chamaram muita atenção, né, no meu entendimento. Um desses aspectos seria a questão da doação. Doar-se independente das circunstâncias, como resultado de uma entrega anterior. O que quer dizer isso? Para que a gente possa se doar, independente das circunstâncias que vivemos, é preciso que primeiro a gente tenha tido a experiência de se entregar a Cristo, né? Manter-se no propósito de doar como um reflexo da fé declarada. Se nós declaramos que temos fé nesse entendimento de que Cristo morreu por nós e nós cremos nisso, manter o propósito de doar é um exercício, é um resultado dessa declaração de fé. Seguir o exemplo de Cristo, já que no texto diz que ele, sendo rico, se fez pobre para que fôssemos ricos, nos mostra o quanto nós devemos diminuir em relação às nossas posições, aquilo que temos, para que nós possamos dar a quem realmente está precisando mais do que nós mesmos. Na doação há igualdade, essa é a anotação que eu fiz aqui, e não injustiça. Muitas vezes a gente paga alguma coisa, né? E o outro não paga, e a gente se sente injustiçado. E a Bíblia diz o contrário, né? A Bíblia diz aqui, quando nós temos fartura, nós podemos então ajudar aquele que não tem. E isso não é uma injustiça, é um privilégio, né? Esses são os destaques que eu fiz nesse texto, que são desafios para mim como pessoa. E eu quero convidá-lo também a participar, a aceitar esse desafio pessoal, né, de contribuir, de se doar, independente das circunstâncias, né? A nossa igreja, ela recebe as contribuições dos irmãos, daqueles que se comprometem com esse propósito, e você pode participar. O número da nossa conta encontra-se lá nas nossas redes sociais. Eu também aqui compartilho com você, né? Comprometa-se com a mensagem de Cristo, com a palavra de Deus. O meu desejo é que Deus te abençoe enormemente, Deus nos abençoe, né? E nos ajude nesse propósito. Um grande abraço, queridos. Bom dia!
Salmo 103, 13 diz: Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Hoje a gente vai cantar a música Bom Bom Pai. Vamos lá? Eu ouvi mil histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas que só tu podes dar, e tu sabes tudo o que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso expressar, paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor. Tu és um bom, bom pai, Tu és, é quem tu és, é quem tu és. sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom pai. Bom dia, gente, bom dia. Tema de hoje, um tema bem interessante para esse tempo que estamos vivendo aqui no Brasil. Equilíbrio nos extremos da vida, né? Bom, o que é equilíbrio? Equilíbrio, eu já ouvi alguém falar assim para mim, é tão fácil, vamos ter equilíbrio nessa situação. E eu aprendi que equilíbrio não é tão fácil. Imagine você uma balança com 100 quilos aqui e 100 quilos aqui, 100 e 100. Aqui no meio está equilibrado, mas o equilíbrio é um momento tenso, a tensão dos dois lados. E aqui você imagina a força que está acontecendo aqui no meio. Então, equilíbrio nos extremos da vida, viver de uma maneira equilibrada, requer viver sobre a força, né? Dois extremos de tensão. A gente vive um momento hoje em nosso país de muita polarização, dois polos. Ou você está num polo ou está no outro. E Deus quer para nós um equilíbrio. Quer que a gente possa olhar isso e viver de maneira equilibrada. A história de hoje é uma história que aconteceu com Elias, o profeta de Deus. E você vai ver
como é difícil, como foi tenso para ele, e eu quero aplicar isso à sua vida e à minha vida, como foi tenso para ele viver ou manter-se equilibrado em momentos de extremo na vida dele. Em um momento ele estava com sucesso, daqui a pouco ele estava com fracasso. Em um momento ele tinha o amor das pessoas, daqui a pouco ele tinha a rejeição das pessoas. Em um momento tudo que ele queria fazer era viver, em outro momento tudo que ele queria era morrer. Então você imagina isso, né? E essa é a sua história e a minha história. Capítulo 19 de 1 Reis, eu quero ler aqui com você, você acompanha aí da sua casa e a gente vai aplicar isso à sua vida e à minha vida. Diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo, fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levante-se, coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu dali e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Vou dizer o contexto e passar o contexto para você. Elias acabara de sair de uma experiência onde ele estava no topo com Deus. Ele havia vivido um momento de enfrentar os profetas de Baal e ele sozinho venceu 450 homens. Você imagina um negócio desse? Ele passou por um teste, né? Porque houve provocação da parte dos profetas de Baal, testando quem era o Deus verdadeiro. E naquele momento da história, Deus agiu de uma maneira onde ficou claro que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Então ele estava, com o peito estufado e dizendo: eu venci, eu sou o vencedor. E agora, Jezabel, uma única mulher, que naquele momento mandava Israel. Vocês sabem que as mulheres, quando elas mandam mesmo. Eu sempre digo aqui em casa que Ana Flávia e a gente vive o seguinte: eu sempre dou a última palavra, eu digo sim senhora, Ana Flávia. Mas a mulher, uma mulher, botou esse homem para ter muito medo. E ele agora está com medo de uma única mulher que disse que vai matá-lo após viver uma experiência grande com Deus. E um momento, sucesso, aceitação. Outro momento, rejeição, fracasso.
fala se não é assim a vida, fala se não é assim que a gente está vivendo. Quantas expectativas muita gente colocou nesse momento em que estamos vivendo em tantas coisas. Você fez projetos para 2020, eu fiz também. Você colocou sonhos, esperança num plano político, a gente faz isso, estamos vivendo no Brasil, vivemos aqui, e a gente coloca e daqui a pouco tudo desmorona, tudo desaba, e é isso que nesse momento da história está acontecendo com o profeta Elias. Será que você tem passado momentos assim? É um momento, e sabe, subindo aquela escada com emprego, com segurança, com amor, e de repente desemprego, insegurança, instabilidade. Como vai ser o meu dia amanhã? Sem saber como fazer isso. E a pergunta nossa aqui é como lidar em momentos assim, como lidar com os momentos difíceis e extremos em nossa vida. Então, o primeiro princípio que a gente precisa saber é que aquilo que vai nos levar da montanha, do momento de sucesso para o vale, é quando a gente foca nas circunstâncias. Repare na história de Elias o que aconteceu com ele. Ele começou e ele parou de olhar para Deus. O verso 3 do capítulo 19 diz que ele teve medo. Ele começou a olhar e, mesmo vivendo uma experiência bacana com o Senhor, ele começou a olhar para tudo aquilo que vai acontecer com o cenário que ele estava enxergando fora de Deus. Ontem ele estava olhando para Deus e ele estava dizendo para aqueles 450 homens: o verdadeiro Deus é o Deus de Israel, é nele que eu confio. Eu não confio em governo nenhum, eu não confio em Jezabel, que está aqui hoje mandando, nem em Acabe, o seu marido, que acabou meio que traindo ao Deus de Israel. Eu confio em Deus. Mas de repente isso some da visão dele, ele começa a olhar para os poderes instituídos ali, humanamente falando. E nesse momento, e esse é o nosso erro, é o seu erro, é o meu erro, quando nós focamos nas circunstâncias, nós vamos afundar, nós vamos ter medo, nós vamos querer fugir, nós vamos querer sair de onde estamos e correr, ir para um local qualquer e pedir a morte. Foi o que aconteceu com Elias aqui. Por quê? Porque quando nós começamos a olhar para as circunstâncias, nós nos esquecemos das manifestações de Deus. Querido amigo, não sei se você já teve essa experiência, mas por favor, olhe, foque nas circunstâncias. Olhe e foque em Deus. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para o que o cenário hoje está acontecendo. Deixa eu dizer algo para você. O Evangelho, ele não precisa de poder político, ele não precisa de poder bélico, ele não precisa de alguém instituído como sendo um homem de Deus, como já foi no passado em Israel, para que ele funcione exatamente como precisa funcionar. Ele só precisa que você entregue o seu coração a Jesus Cristo. E quando nós olhamos para as circunstâncias, nós nos esquecemos da manifestação de Deus. Eu queria que você agora lembrasse de quantas vezes o Senhor já socorreu você. E ao invés de experimentar o medo, como vimos aqui, você começasse a lembrar, e se você nunca teve essa experiência, eu quero desafiar você a, pela fé, entregar o seu coração na circunstância que você vive a Deus. Aí onde você está, a você olhar para o Senhor e dizer: Deus, eu quero a Ti, eu tenho o Senhor. Não adianta a gente ficar colocando ou alimentando a nossa expectativa no cenário do mundo, ou no cenário do Brasil, ou no cenário político, ou no cenário de uma grande oportunidade que eu tenho de emprego. Não adianta isso, porque em algum momento a coisa pode ruir e tudo desmoronar, e aquele trono do qual eu estou sentado vir abaixo. Veja se não é isso que está acontecendo com
a vida deste homem, né? Vê se não é isso que está acontecendo com Elias, vê se não é isso que pode estar acontecendo com você. Eu sou natural de Macaé, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, e eu tenho meus tios, eles gostam de mar, e algumas vezes a gente usou, e eu espero que possamos ter esse momento, de andar com um barco no mar. E é interessante que eu já andei em barco a motor e em barco a vela. E o barco a motor, ele tem uma característica de que o motor, né, o propulsor motor, ele vai tocando aquele barco e você precisa estar ali com o seu leme dirigindo, e mesmo que o vento mude, o motor do barco ele vai direcionando você, ele enfrenta melhor o vento. Mas eu já tive a experiência de estar num barco à vela. E é interessante que quando o vento muda, o barco à vela, você precisa ajustar aquelas velas de uma maneira totalmente diferente. E você precisa mudar tudo. Então, quando o cenário muda, imediatamente o marinheiro que está ali responsável por aquela embarcação, ele precisa ser muito habilidoso e ele mudar e ajustar aquelas velas para que o barco não perca o rumo. Sabe, querido, quando as circunstâncias mudam, você também precisa fazer os ajustes na sua vela. Porque o nosso barquinho, ele não é a motor, nós andamos com velas, nós precisamos fazer os ajustes, nós não podemos continuar como estamos. Dia 13 de março, esse mundo que a gente vivia até dia 13 de março, ouça o que eu estou te falando, ele ruiu, ele acabou, ele desmoronou. As famílias vão funcionar diferente, a igreja vai funcionar diferente, os empregos vão funcionar, já estão funcionando diferente. E se você não fizer os ajustes na sua vela, você vai continuar olhando para as circunstâncias e você vai sofrer muito, porque a rigidez faz com que a gente quebre e a gente precisa ser flexível nesse momento. Então, focar nas circunstâncias faz com que a gente fique com medo. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz o seguinte: deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha que interessante, que poderoso. Ao invés de ficarmos chorando, e a gente cantou hoje, não olhe as circunstâncias, e é para você não olhar as circunstâncias. Ao invés de a gente ficar chorando, pedindo, clamando, é momento da gente dar graças a Deus. Você já imaginou dando graças a Deus pelas circunstâncias que estamos vivendo, por essa situação difícil dessa pandemia, pelo momento político horrível que nós estamos vivendo? Briga, ao invés de os nossos líderes estarem vivendo e sendo solidários, eles estão ali brigando, né? Estão entrando em conflito. Eles não conseguem, mesmo num momento de uma guerra contra um vírus letal, não conseguem ter um direcionamento. Então nós não podemos entrar nessa. Nós, o povo de Deus, não pode entrar nesse jogo. Nós vamos dar graças a Deus em todas as circunstâncias e vamos não olhar para elas e vamos avançar com a vontade de Deus, fazendo os ajustes em nossas velinhas, usando a metáfora aqui do barquinho à vela no meio do mar. Então, pare de olhar as circunstâncias, elas não vão fazer bem para você. O segundo princípio que eu vejo aqui nessa história é que Elias, ele vai para o deserto, né? Ele vai para o deserto, ele chega a um pé de giesta, ele se senta ali, ele ora e ele pede a Deus a morte. Senhor, eu já tive o bastante, né? Tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Nós estamos vivendo um momento de isolamento cultural, isso tem sido uma prova muito grande. Agora, existem momentos que nós não somos obrigados a isso, é isso que está acontecendo. Isso pode estar acontecendo com você, onde algumas pessoas elas isolam-se, elas vão para um momento de deserto, né? Um momento de isolar-se,
momentos de ficarem a sós, ficarem isoladas do mundo e com o desejo da morte. E eu queria dizer para você, para não fazer isso, porque quando isso acontece, quando você isola-se, eu não estou falando do isolamento agora para proteção do vírus, mas eu estou falando daquele isolamento quando você diz, olha, já deu, chega, agora eu vou, né, Senhor, me leva, que isso não há dolo, porque é sincero, né? Não há nada que aqui piore a situação desse homem, ele está sendo honesto, as pessoas de Deus sentem isso também, essa vida cansa, mas quando fazemos isso, nós corremos um risco muito grande de perder a visão objetiva da realidade. O que eu estou dizendo com isso? Não é isso que está acontecendo. Você está, às vezes, maximizando algo, se isolando, colocando minhoca na sua cabeça, usando aqui um português mais claro, e você está tendo uma visão distorcida da realidade. Você está perdendo a esperança. O isolamento, quando ele não é para buscar o Senhor, quando ele não é para uma proteção, quando estamos vivendo aqui, mas quando ele é um isolamento para sair desse mundo e desejar a morte, você está perdendo a visão da realidade, daquilo que Deus tem, do plano que Ele tem para a vida. Gálatas 6:2 diz assim, ouça isso, ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Nós não estamos agora podendo muita coisa, ainda bem que temos a tecnologia. Podemos usar aqui o WhatsApp para ligar para alguém em conferência. Às vezes meu pai, com seus 75 anos de idade, faz uma ligação de vídeo para ver a netinha, para rir com ela, para brincar com ela. E nós aqui na igreja usamos o momento de fazer uma conferência de oração, de termos o Celebrando a Recuperação, de tentarmos de alguma forma ligar para os outros, para que a gente não viva o isolamento, esse de desejar a própria morte, esse de perder a esperança, porque quando nos isolamos assim, nós revelamos um senso de autossuficiência. Quando você se isola, você fica cheio de si. Quando você não busca ajuda, quando você não pede ajuda ao seu pastor, quando você não pede ajuda a um irmão, e o pastor também pede ajuda, mas quando isso acontece, você está dizendo, eu me basto, eu sou suficiente. É mais ou menos o que Elias aqui estava passando, embora com medo, ele se tranca, e ao invés de clamar e pedir ajuda a Deus, ele vai e faz o quê? Ele se isola, ele corre para o deserto, não para proteção, nem para buscar a Deus, mas ele corre para o deserto com medo e ele se isola. E isso não é uma atitude que vai fazer com que você saia desse extremo de querer a morte da vida. Você só vai piorar ali, né? O que nos leva ao equilíbrio? O que nos leva ao equilíbrio? Presta atenção. A gente precisa abrir o coração para ser tratado por Deus. Queridão, abra o seu coração. Sabe por que às vezes eu fico triste? Quando eu olho um momento quando a gente tem uma igreja que tem um espaço reservado como Celebrando a Recuperação, para a gente poder abrir o coração com pessoas de confiança, e de repente eu fico vendo as pessoas fugindo e indo para o isolamento, correndo e indo para o isolamento, ficando quietas, implodindo dentro de si. E é tão interessante que quando a gente começa a compartilhar a vida, o momento de partilha, a gente vai vendo que a tua dor é a minha dor. As coisas do ser humano, elas são muito iguais, muito iguais. Você pode pegar alguém com muito ou com pouco. As dores do ser humano, os anseios, são muito iguais. O anseio de quem é o rei e de quem não é o rei, quem é a pessoa mais pobre da nossa cidade, eles são muito parecidos enquanto seres humanos. O que Elias fez aqui? Olha, ele entra numa caverna,
o versículo 9 do capítulo 19. Ele entra numa caverna para passar a noite e o Senhor lhe pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E aí, olha que interessante, eu quero ler aqui, quero que você preste atenção. Deus passa a dar a rotina dele para Elias. Olha que legal. O Senhor Deus lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Aí, olha o que acontece. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Capítulo 19, versículo 11 a 13. Sabe, queridos, quando aceitamos a rotina de Deus, entendemos que Deus nos ama em qualquer situação. A gente precisa assumir a responsabilidade daquilo que fazemos e erramos. É importante fazer isso. Mas em momentos onde a gente está isolado, onde a gente está fugindo, onde a gente sai de um polo para o outro e fica nesse momento se sentindo um bipolar espiritual, né? Um dia Deus é tudo, outro dia eu estou sem Deus. Eu não sei se você já sentiu isso, mas se você é humano, é possível que sim. A gente começa a ver que o Senhor está lá conosco em qualquer situação. Sabe, quando assumimos a responsabilidade daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus confiou a gente, e a gente vai percebendo que nós podemos até fazer os nossos planos, como diz o texto de Provérbios, capítulo 16, o verso 1. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor que dá a última palavra. Olha que interessante. A gente pode e devemos fazer os nossos planos, mas nós não temos a capacidade de dirigir isso o tempo todo. Sabe, a vida, ela tem os seus caminhos, as coisas que vêm sobre nós, que algumas vezes fizemos por merecer e as temos, outras vezes não fizemos e temos. E nesse descontrole, a gente vai vendo uma coisa: Deus tem todo o controle. Irmão querido, você que está me ouvindo aí, aqui através desse canal, busque o propósito e o plano de Deus para a sua vida. Os planos de Deus são os melhores que você pode ter. Deus falou com Elias, estava com ele ali no momento muito difícil da vida dele. Quando ele foi para o deserto, quando ele vai para uma caverna e ele espera ou tem a expectativa de que Deus viria no vento forte, Deus não estava. Deus viria numa tempestade, não estava. Deus aparece para ele no murmúrio de uma brisa suave. Pensa nisso, na quietude, no silêncio. E Deus diz para ele em voz audível: Elias, o que fazes aqui? Não ali. É um texto muito interessante, porque Deus que está com ele na caverna, Deus que estava naquele momento com Elias. Esse é o nosso Deus, é o Deus que está conosco presente, presente conosco, está vivo conosco, é o Deus que não nos desampara. Esse ano eu tive a experiência de estar 3 vezes na mesa de cirurgia. E existe um momento, para quem já experimentou uma mesa de cirurgia e o acesso ali, onde você fica completamente nu, você tira a aliança, entrega a sua esposa e você vai ali sozinho. É você e o Senhor. Você não tem ninguém. Você chega ali em um lugar frio e ali você está entregue nas mãos daqueles profissionais, mas você não sabe o que pode acontecer. E ali naquele momento, uma coisa que eu tinha certeza: Deus estava comigo ali. O Senhor continuava comigo. Em um momento eu estava tão feliz com a minha família, na minha casa,
fazendo festa, daqui a pouco eu estava com dor, precisando entrar num centro cirúrgico. A vida traz para nós essas surpresas, mas lembre-se disso, que Deus está conosco em momentos difíceis. Deixa eu dizer algo aqui para você. Se você hoje está no topo, né, está no sucesso, está aí amando, sendo amado, com muito dinheiro, deixa eu dizer algo para você. Agradeça a Deus por esse momento que você está vivendo. Peça a Deus que mantenha o seu coração no lugar certo. E o lugar certo é a vontade de Deus. Peça a Deus que você possa usar esse momento para glorificá-lo. Mas se você está no vale, está num momento difícil, se você hoje está aí, pode estar correndo risco ou sendo diagnosticado com esse vírus tão danoso, ou pode estar vivendo uma situação de desemprego, uma situação difícil familiar, algo que às vezes não tem como resolver. Deixa eu dizer algo para você, se você hoje está no outro extremo, no vale. Volte o seu foco para Deus e não olhe para o problema. Relembre os feitos de Deus na sua vida, por favor. E deixe que Deus lhe dê todo dia o pão diário, o suficiente para você passar e viver o próximo momento. E isso vai passar. Lembre-se, isso vai passar. As coisas ruins na vida passam, as boas também. Eu sei da história de um rei que pediu a um sábio que durante a guerra que aquele rei fosse enfrentar, ele pediu àquele sábio que colocasse muito boas palavras sábias para o general da guerra poder, em um momento muito difícil, abrir e ler aquilo dali. E o sábio colocou apenas duas e disse para ele: no momento pior da guerra, quando você tiver um momento difícil, por favor, você abra e leia esse bilhete. E no momento que você estiver no sucesso, você abre e lê esse outro bilhete. E chegou um momento que estava muito difícil, aquele general lembrou-se, correu lá, pegou a caixinha do sábio, abriu a caixinha e disse: esse que eu tenho que ler. Ele leu, olhou aquilo e aquilo estava escrito: isso vai passar. Ele fechou, foi, enfrentou a situação. Depois aquela guerra acabou, ele estava num momento de festa no palácio, sucesso sendo condecorado, e ele se lembrou: e eu tenho que ler aquilo lá. Ele correu lá, abriu a caixinha e ele pegou o bilhete do momento bom da vida dele, e ele abriu para ler e estava escrito: isso também vai passar. Isso é viver, irmãos, com equilíbrio nos extremos da vida. Saber que cada momento da nossa vida tem um propósito de Deus e saber que a vida é uma linha contínua e a gente passa por isso e passa por essa vida também. Essa vida vai passar. Você já pensou nisso? Você que está aí, já pensou que você em algum momento não vai estar aqui mais? Eu queria convidar você a entregar a sua vida, o seu coração a Jesus. Entregar, saber que a morte dele foi suficiente na cruz. E se arrepender da vida que você vem vivendo. Entregar-se a Cristo. Dizer: Jesus, eu sou teu. Meu coração é teu. Eu recebo o perdão e a remissão pelos pecados. E eu entrego a minha vida a ti. Que Deus te abençoe. Aqui na descrição do vídeo nós temos aqui algumas informações sobre a nossa comunidade. Se você mora no Rio de Janeiro, quando pudermos voltar a nos reunir, será uma alegria te conhecer. E se você hoje aceitou a Cristo, que Deus te abençoe. Faz um contato comigo. Aqui na descrição tem o contato da igreja. Faça um contato comigo. Será uma alegria fazer um discipulado com você, 1 a 1. Lá na igreja a gente faz assim, vida na vida. Agora a gente tem que usar o aplicativo Zoom. Então o nosso discipulado é Zoom a Zoom. Que Deus te abençoe, te guarde, que Deus levante o rosto dele sobre você, que o Senhor
sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Bom dia, amada igreja. Vamos louvar o Senhor? Cante comigo, Tu és soberano, Ele que é sobre todas as coisas. Obrigado por estar aqui hoje participando do nosso culto. Eu quero lembrar você que terça-feira nós estamos celebrando a recuperação, também ainda em modo online. Participe, convide pessoas. A gente participa do Celebrando a Recuperação. Logo em seguida nós vamos para o nosso grupo de partilha, usando o aplicativo Hangout. E eu espero que você possa participar conosco do Celebrando a Recuperação. Na quinta-feira nós temos uma mensagem bíblica infantil. Chame sua família, reúna você, papai e mamãe, preste atenção nisso. Reúna sua família e você, por favor, aproveite esse momento, a história bíblica, faça o seu culto com a sua família, né? Usando a história contada pelo Ministério Infantil. A Carla tem feito um trabalho excelente. Deus te abençoe. Vou impetrar a bênção apostólica. Estamos assim encerrando nossa celebração esta manhã. Tá bom? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam conosco aqui, mas também com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Estamos com saudades e querendo voltar logo para o nosso tempo juntos. Tchau, tchau.